Sabe aquela frustração de um serviço que a gente contrata e simplesmente não funciona direito? Pois é. O que vamos ver aqui é como a história de um simples jornal que não chegava na porta de casa pode ensinar lições valiosíssimas sobre como transformar uma operação inteira. E tudo começa aqui, com a voz do cliente. Meu jornal não estava aqui. De novo. Essa frase, que parece tão simples, é muito mais que uma reclamação. É uma promessa quebrada, sabe? É a rotina de alguém que foi bagunçada, e para a empresa era o primeiro sinal de um problema que estava virando uma bola de neve. E aqui está o primeiro número que fez o alarme soar: 6%. Parece pouco, né? Mas para pensar, a cada 100 assinantes, 6 acordavam sem o jornal. Todos os dias. Essa era a métrica da falha, a taxa de não entrega. Mas o buraco era bem mais embaixo. Quando a equipe foi olhar os dados mais a fundo, descobriram uma coisa ainda pior. A taxa de atraso era o dobro, 12%. Ou seja, mesmo para muita gente que recebia o jornal, a experiência já estava ruim, já estava comprometida. O problema era muito maior do que se pensava. Então, com esses números na mão, a gente entra na primeira fase dessa história. Não estamos falando só de um jornalzinho que não chegou. Estamos falando de quebra de contrato, uma montanha de reclamações, gente querendo cancelar a assinatura e, claro, um dano gigantesco para a reputação da marca. O jornal que sumia era só a pontinha do iceberg. Tá, mas como é que se resolve um problemão desses? Bom, a equipe decidiu bancar o detetive. Em vez de ficar só apagando incêndio todo dia, eles foram para campo, seguir as pistas, para entender o que de fato estava causando todo aquele caos na entrega. E a primeira pista levou direto ao coração da operação: as pessoas. A investigação mostrou que os entregadores novos não recebiam um treinamento decente, as metas eram super confusas e os incentivos, na verdade, não premiavam um bom serviço. O resultado? Uma equipe desmotivada e sem preparo. A segunda pista apontava para o processo. As rotas eram planejadas meio que no escuro, sabe? Sem levar em conta o volume de jornais de verdade, o que, claro, sobrecarregava a equipe, não tinha padrão, não tinha checklist. Era um sistema que funcionava na base da intuição e torcendo para dar certo. A investigação também achou um monte de problema com as ferramentas de trabalho. As motos e as bicicletas viviam quebradas, sem manutenção nenhuma. E o mais grave de tudo, não tinha como provar que a entrega foi feita, o famoso Proof of Delivery. A operação inteira era na base da confiança, o que se mostrou um erro fatal. E para fechar, a última pista: o ambiente. A operação era super vulnerável a qualquer coisinha externa, tipo chuva. Não tinha capa de proteção para os jornais, nem para os entregadores. Ou seja, bastava uma chuvinha para desmontar todo o planejamento do dia. Ok, com todas as causas na mesa, a fase de detetive termina e começa a de arquiteto. A equipe precisava de um plano bem estruturado para sair dessa correria de apagar incêndio e construir uma solução que funcionasse de verdade, no longo prazo. Vamos ver como eles fizeram isso. A estratégia foi genial, dividida em 3 fases. Primeiro, ganhos rápidos para dar um alívio imediato, como os kits de chuva. Depois, ações de médio prazo, como um software de rotas e um treinamento de verdade. E, por fim, a visão de futuro, integrando todos os sistemas. Uma abordagem muito inteligente que vai dando resultado enquanto constrói a solução definitiva. E para colocar esse plano em prática sem fazer besteira, eles usaram uma ferramenta clássica, o ciclo PDCA. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Planeje o que vai mudar. Faça um teste pequeno. Cheque se os resultados foram bons e, se funcionou, haja para implementar em tudo. É um jeito de aprender e melhorar sem parar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ao invés de mudar tudo de uma vez naquela loucura, eles começaram com um piloto, um teste em 3 rotas que eram bem críticas. Implementaram as melhorias, mediram antes e depois, e só depois de provar que a solução funcionava é que expandiram para o resto da operação. Com base em tudo que eles aprenderam nesse teste, nasceu um processo de entrega totalmente novo. Um sistema pensado não só para ser eficiente, mas para aguentar o tranco, ser mais inteligente, usando tecnologia e com todo mundo sabendo o que fazer. A transformação, olha, é da água para o vinho. A gente sai de rotas baseadas no "eu acho que é por aqui" para rotas otimizadas por algoritmos. Da falta de prova nenhuma para uma confirmação por foto. E de uma gestão que só corria atrás do prejuízo para um monitoramento que evita o problema antes mesmo dele acontecer. E aqui tem um ponto fundamental. Um processo novo só funciona se os papéis estiverem claros. Agora, cada peça dessa engrenagem sabe exatamente o que precisa fazer. A logística planeja, os supervisores acompanham, os entregadores executam com as novas ferramentas e a equipe de TI garante que a tecnologia está rodando liso.
A responsabilidade é de todo mundo. E aí a gente chega na hora da verdade. Depois desse esforço todo de diagnóstico, de plano, de implementação, a pergunta que não quer calar é: no fim das contas, valeu a pena o investimento? Vamos dar uma olhada nos custos e benefícios. De um lado, claro, teve os custos. Licença de software, os kits, horas de treinamento. Mas, do outro lado, os benefícios foram enormes. Uma queda brutal nas reclamações e nos cancelamentos, muito menos retrabalho e, talvez o mais importante, a recuperação da confiança do cliente e da reputação da marca. E aqui está o placar final, a prova definitiva do sucesso. A taxa de não entrega, que era de 6%, despencou para menos de 1%, superando e muito a meta que eles tinham no começo. Uma vitória clara, visível e com um impacto gigante para o negócio. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Toda empresa, toda organização tem os seus jornais desaparecidos, né? Aqueles problemas que todo mundo sabe que existem, mas que acabam sendo aceitos como normais. A grande lição desse caso é que, com o método certo, dá para achar esses problemas e, o mais importante, resolver de uma vez por todas. Qual é o